Abra sua Bíblia no Salmo de número 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos como igreja e cultuar o Senhor juntos, ó Pai. Quão gostoso é, ó Pai querido, estar com os nossos irmãos na casa do Senhor, para exaltar e glorificar o Teu nome, Deus. Pai querido, enche o nosso coração de alegria, ó Pai, cada vez mais que como povo do Senhor. Pai querido, que a Tua palavra venha consolar o nosso coração, que a Tua palavra venha direcionar os nossos passos. Pai amado, desperte o nosso coração para uma vida de piedade que testemunhe o nome do Senhor. Pai, nós somos tão pequenos e tão pecadores, ó Deus, mas o Espírito Santo do Senhor é poderoso e quando Ele age, ninguém pode impedir. Por isso, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, que através do Teu Espírito Santo, age no nosso coração, fale ao nosso coração conforme a necessidade de cada um. Aplique a Tua palavra ao nosso coração. Nós somos tão limitados, ó Deus, e tão pequenos diante da Tua palavra, mas o Teu Espírito Santo é quem testemunha isso no nosso coração, a palavra do Senhor, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Amém. Bom, nós estamos meditando nos salmos de romagem. Todos que têm acompanhado aí na internet já sabem o que são os salmos de romagem. São salmos que eram escritos ou então eram cantados no período de peregrinação dos israelitas, do povo judeu, durante as festas que existiam em Israel. A gente precisa lembrar que existiam 3 grandes festas, e essas principais festas, elas eram visitadas pelos israelitas durante esse período. Eles saíam das suas casas, das suas fazendas, das suas cidades, e caminhavam um longo percurso até chegar em Jerusalém, e ali poder adorar o Senhor, oferecer o seu sacrifício, entregar as suas ofertas, e comemorar essas festas que o Senhor determinou lá ainda no período em que eles saíram do Egito. Isso é bênção, isso é bênção. Apesar de todas as dificuldades, em todos os salmos a gente vem enfatizando aqui que os peregrinos, eles passavam por momentos difíceis, como o perigo de ser assaltado durante essas viagens, ou então enfrentar algumas feras, alguns animais selvagens, ou então a insolação, o sol que era escaldante, ou então eles enfrentaram vários perigos que eles encontravam ali pelo percurso. O que acontece? Só que a gente não enfatizou até agora, durante todas as exposições, é que durante essas peregrinações, os peregrinos, eles experimentavam também bons momentos. Quando eles testemunhavam a proteção de Deus, quando eles testemunhavam o milagre do Senhor, às vezes eles fizeram as contas ali e o alimento que Ele preparou para essa viagem foi muito pouco, e aí o Senhor provia o sustento, provia a alimentação e tudo mais. Então, aconteciam bênçãos, notícias boas durante essas peregrinações também. Por isso que eles não cantavam somente socorro a Deus durante essas viagens, mas também eles prestavam louvores a Deus. Esse salmo é um salmo que, na minha opinião, é um dos mais belos de todos os salmos de romagem, Não estou desvalorizando os outros, mas esse salmo ele fala muito mais ao meu coração,
E eu acho ele mais belo pelo contexto, pela autoria e todos os momentos que ele foi utilizado durante os principais momentos do povo de Judá. Por quê? Primeiramente, porque quem escreveu foi Salomão, e ele não escreveu num momento de peregrinação, e ele não escreveu para ser cantado durante uma das peregrinações. Ele escreveu no momento onde Israel estava em ascensão, num período onde Israel estava construindo ali o seu templo, a casa do Senhor. Também estava sendo construído ali Israel estava num momento crescente mesmo, e toda a glória de Israel estava sendo anunciada por todos os outros povos. E é quando Salomão escreve esse salmo, tá? A gente sabe que foi Salomão, pelo joguinho de palavras que ele faz. Salomão gosta muito disso, quando ele fala que aos seus amados ele dá enquanto dorme. A palavra amados aqui no hebraico é a palavra Jedidias, que significa, que era o nome de Salomão, era o nome verdadeiro de Salomão, Jedidias. Então ele fala que aos seus Jedidias, aos seus amados, o Senhor dá enquanto eles dormem. Isso é muito legal. E a tradição judaica também testemunha muito disso, tá? Que o autor desse salmo é Salomão. E o que acontece? Ele não foi só cantado durante a construção da casa do Senhor, mas ele também foi cantado durante as peregrinações. Os peregrinos começaram a utilizar esse salmo durante as suas peregrinações, cantando esse salmo, revelando que o Senhor era aquele que provia todas as suas necessidades durante essas viagens. Mas também tem um momento em que ele foi cantado, que foi no retorno do cativeiro babilônico, tá? No retorno do cativeiro babilônico, que logo após eles retornarem, durante a reconstrução de Jerusalém, eles cantavam bastante esse salmo, com o propósito de revelar que o Senhor é aquele que provê todas as suas necessidades, porque essa é a mensagem principal do salmo. A mensagem principal do salmo é revelar que a providência de Deus é aquele que provê todas as necessidades dos seus amados. Deus é aquele que provê tudo aquilo que nós temos como necessidade, tanto coletiva como nação, também individual, familiar, né? Como a gente pode ver lá sobre os filhos, que são como flechas nas mãos do guerreiro, né? Então o salmista aqui, no caso Salomão, ele fala muito bem sobre a providência de Deus, tanto no coletivo quanto no particular, no âmbito familiar. E por isso que eu gostaria de meditar sobre o Deus que provê tudo que é necessário para as nossas necessidades comuns aqui nessa peregrinação que nós estamos vivenciando, né? O Deus provedor, o Deus que provê todas as nossas, tudo aquilo que nós necessitamos. E o que o salmista nos revela aqui sobre o porquê que Deus ele é o nosso provedor? Todos os comentaristas que eu pesquisei, eles concordam na estrutura do salmo. Isso daqui é muito interessante, porque todos eles encontram uma divisão de 4 pontos aqui. Todos eles, inclusive Calvino, até Calvino encontra uma divisão de 4 pontos aqui nesse salmo. E eu gostaria de usar cada um desses pontos como argumento para mostrar por que Deus ele é o nosso provedor. Por que Deus ele é aquele que nos dá tudo aquilo que nós temos como necessidade. Primeiramente, nós podemos ver que Deus ele é aquele que realiza todos os nossos projetos. Deus ele é aquele que é responsável por concretizar os nossos planos, os nossos projetos. Nós podemos ver isso no verso de número 1, quando ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui o salmista, aqui Salomão, ele utiliza uma ilustração muito interessante. Ele utiliza a ilustração da edificação de uma casa. Provavelmente ele estava se referindo à casa do Senhor, porque foi no período em que o templo estava sendo construído. Então, quando ele fala que o Senhor é aquele que concretiza, se não for o Senhor, todos os trabalhadores vão trabalhar em vão. Se o Senhor não for aquele que edifica essa casa, todos os outros trabalhadores vão trabalhar em vão. Ele está querendo mostrar que o projeto de construir esse templo,
os planos de erguer esse templo, eles seriam em vão, se não fosse a mão do Senhor agindo ali na vida daqueles trabalhadores. Então, observem só, mesmo sendo a casa do Senhor, nós podemos aplicar isso a todos os projetos de construção de uma casa, de um lar. Todo projeto de construção de uma casa, aqueles que já construíram sabem muito bem que é algo muito bem planejado, algo muito bem pensado, algo que você quebra a cabeça, que você gasta tempo, precisa de profissionais, precisa de pessoas muito boas ali para estar concretizando esse projeto. Então é algo muito difícil de tanto colocar no papel quanto de executar. Exige muito das pessoas que estão envolvidas ali. Mas mesmo essas pessoas sendo profissionais, e elas planejando, trabalhando, projetando com muito zelo, muito cuidado, tudo isso é em vão, se não for o Senhor quem edifica essa casa. Então, o Senhor é aquele que edifica, aquele que concretiza os nossos planos e os nossos projetos. O reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro Caminhos de Fé, quando ele vai comentar sobre esse salmo, ele fala assim que esse salmo ele pode ser, essa parte aqui sobre a edificação da casa, né? Ela pode ser interpretada de 3 maneiras. Uma é que aqueles que estão construindo a casa, eles podem não conseguir acabar de construir a casa se não for pela mão do Senhor. A segunda maneira é que eles podem até acabar de construir, mas eles não vão conseguir usufruir. Talvez eles podem falecer, ou então acontecer alguma coisa e eles não conseguirem morar lá dentro. Ou então terceiro, que é eles construírem a casa e não sentirem prazer em estar habitando ali dentro. Então, se não for o Senhor quem edifica essa casa, todo o trabalho, independentemente de qual interpretação que a gente pode entender aqui, tudo isso será em vão. Tudo isso será em vão. Às vezes você tem projetos de vida e você luta para que isso venha a ser concretizado, contrata pessoas profissionais para executar aquilo lá, mas se não for o Senhor quem estiver na frente e assinar embaixo, tudo isso é em vão, porque não haverá paz no seu coração, você não vai conseguir concretizar, você não vai sentir prazer naquilo. E a prova disso é que existem pessoas, cada vez mais lutam por um objetivo, e quando eles alcançam aquele objetivo, eles não sentem contentamento e procuram algo a mais, e partem para outro projeto, partem para outros planos, e aí eles tentam e não conseguem encontrar paz e descanso, porque o Senhor não está ali, o Senhor não está assinando embaixo, o Senhor não está autorizando esses projetos, esses planos. O apóstolo Paulo, ele tinha projetos de pregar o evangelho em uma região, e o Senhor falou assim: não vai para essa, vai para a Macedônia, passe a Macedônia. E Paulo, ele ouviu o Senhor. Por quê? Porque ali o Senhor estava assinando embaixo. Então, se não for o Senhor na frente dos nossos projetos, dos nossos planos de vida, tanto na área religiosa, quanto na área profissional, na área acadêmica, em todos os aspectos da sua vida, no âmbito familiar, se não for o Senhor que estiver à frente dos seus planos, dos seus projetos, tudo isso é em vão. Tudo é vão. Você não vai conseguir concretizar nada. E se você consegue concretizar, se você consegue sentir prazer e alegria em tudo aquilo que você tem planejado e tem executado, tenha certeza que você não conseguiria aquilo se não fosse pelo Senhor. Tá bom? Então, o Senhor é aquele que concretiza, que assina embaixo, permitindo os nossos planos e os nossos projetos. A gente vê isso daqui muito claro também. O reverendo Augusto Nicodemos cita 2 textos aqui, que é Gênesis capítulo 11, verso de número 9, que é a construção da Torre de Babel, que é muito claro nas Escrituras, onde ali naquele momento toda a humanidade juntos ali, eles tentaram construir uma torre que chegasse até o Senhor, e eles não conseguiram, porque o Senhor confundiu a língua deles, não era da vontade do Senhor, e eles não conseguiram concretizar esse projeto. E um outro texto que ele cita é Eclesiastes capítulo 2, do verso 22 a 26, onde Salomão, ele expressa também claramente que sem o Senhor tudo é vaidade, todos os projetos, todos os planos que nós tentarmos, que nós lutamos para concretizar, se não fosse pelo Senhor, tudo isso seria vão, tudo se torna vaidade, não passa de vaidade do nosso coração. E então nós podemos observar aqui
esse é a primeira razão, a primeira ilustração que Salomão utiliza para mostrar que Deus é aquele responsável em providenciar todas as nossas necessidades. O segundo argumento que o salmista usa aqui é que o Senhor, ele é o responsável pela nossa segurança e a nossa proteção. Observe só, ainda no verso de número 1, que ele fala assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem que é a sentinela aqui? A sentinela era uma pessoa responsável em estar numa torre, na torre mais alta que existia em Jerusalém, e ele ficava observando. Ou então aquelas pessoas que ficavam ali nas muralhas de Jerusalém, vigiando para ver se não chegava nenhum perigo. Às vezes poderia um exército inimigo chegar às portas de Jerusalém, e se não tivesse uma pessoa ali vigiando, eles seriam pegos de surpresa. Então sempre tinha aquele sentinela vigiando a cidade, observando se não iria acontecer nada de grave. Às vezes eles ficavam até mesmo vigiando toda a cidade para não acontecer nenhum crime ali nas ruas. Então o sentinela era uma pessoa muito importante. Sabe aquele guardinha que fica buzinando a motinha lá passando na sua casa? Esse é como se fosse o sentinela, aquele que guarda a sua casa. E ali o sentinela é uma figura muito importante, muito relevante para a segurança da cidade. E Salomão fala que se não for o Senhor guardar a cidade, proteger a cidade, em vão o sentinela vai estar ali vigiando. Em vão o sentinela vai estar ali vigiando. O que isso significa? Se não for o Senhor aquele que nos guarda, que nos protege, nos livra, você pode colocar alarme, pode colocar serpentina na sua casa, você pode colocar uma pessoa armada ali e protegendo a sua casa, você pode ter a arma lá na sua casa, tudo é vão. O Senhor é o responsável pela nossa segurança. Nada do que você possa fazer é suficiente para te guardar se o Senhor não assinar embaixo. É isso que eu quero te mostrar. Leonardo, então eu vou ser negligente, então pode deixar de qualquer... Não, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para proteger a nossa casa, sim. Tem que procurar guardar nosso carro, a nossa casa, a nossa família, olhar sempre para os lados antes de entrar na sua casa. Você tem que manter esses princípios de segurança. Só que eu quero que você entenda é que o Senhor, Ele é o nosso guarda principal, e nada do que a gente venha fazer se torna relevante se o Senhor não nos guardar. Pensa uma nação tão poderosa e tão potente quanto os Estados Unidos, e bastou alguns terroristas para destruir o principal ponto de recurso financeiro dos Estados Unidos, que foram os prédios, as torres gêmeas lá. Alguns homens colocaram uma nação poderosa e gigantesca prostrada. Por quê? Porque se não for o Senhor quem guarda, tudo é vão. Nós somos pequenos, nós estamos vulneráveis a tudo isso, nós somos seres tão frágeis. O Senhor é aquele que nos guarda e nos protege. Tá bom? O terceiro argumento que ele nos revela aqui está lá no verso número 2, onde ele fala assim: olha, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então aqui o salmista utiliza a terceira figura. Agora ele utiliza a figura do campo, que era o que era mais comum ali em Israel. Eram as pessoas que trabalhavam no campo, o campo era o trabalho mais comum. As pessoas plantavam, criavam o seu gado, e eles viviam ali trabalhavam de maneira dura. Aquele que já morou na roça sabe o tanto que é pesado. Não é para qualquer um, não. Esses meninos criados com todinho e danoninho aí não dá conta, não. Ali tem que ser leite puro da vaca. E o que acontece? O trabalho do campo é um trabalho pesado, é um trabalho árduo. Eu lembro quando eu trabalhava lá com a minha mãe e meu padrasto, né, que a gente morava na roça, e às vezes a gente ia plantar abacaxi, só que era aquele terrão que era só pasto, né? E aí, família mais humilde, né? A gente não tinha condições de comprar trator, arar ali, nem pagar alguém para fazer. Então eu e meu padrasto, a gente tinha que arar o chão, era um enxadão.
Era bravo, aquilo arrancava o couro da mão assim, ó, de tanto bater enxadão em terra dura, arrancar capim, arrancar a braquiara, né, capinar. E aí eu imagino esse povo nesse período, né? Eles tinham as mulas ali para arar, mas era um serviço difícil, um serviço árduo. Por isso que ele fala: penosamente granjeastes. É um pão que quando você ia comer, você lembrava de todo o ardor do trabalho ali. E o que é interessante é que ele utiliza o exemplo de um trabalhador excelente aqui. Por quê? Porque ele fala assim: olha, vai ser inútil se você levantar de madrugada. Então olha só, levantar bem cedinho, à noite ainda, né? Repousar tarde, ou seja, você levanta de madrugada e dorme tarde, e trabalhar penosamente aqui. E tudo isso será inútil se o Senhor não suprir as suas necessidades, se o Senhor não mandar chuva, se o Senhor não fazer o grão brotar, se o Senhor não fazer o animal ali estar saudável. Tudo isso é em vão. Se o Senhor não te dá saúde para trabalhar, tudo isso é em vão. Tudo é vão. E ele fala assim ainda: olha, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então aqui nós podemos ver um contraste de um homem que não confia no Senhor, que trabalha penosamente, e agora um homem que confia no Senhor. A ideia aqui não é que o Senhor dá para aqueles que são preguiçosos. A ideia aqui é que o Senhor ele dá àqueles que confiam nele, enquanto eles confiam, enquanto eles descansam no Senhor. Então você tem que se dedicar, você tem que trabalhar, você tem que buscar dar o seu melhor no seu trabalho, na sua empresa, naquilo que você exerce para suprir as suas necessidades, para te dar o pão, mas confiando que é o Senhor quem te dá esse pão. E sem o Senhor tudo é vão. Sem o Senhor tudo é vão. Eu lembro de um senhorzinho que eu conheci lá em Tuiutaba, e ele recebia um salário mínimo por mês de aposentadoria, e ele vivia prosperamente com esse salário. Eu ficava indignado como ele conseguia fazer tantas coisas, enquanto eu ganhava o dobro do que ele ganhava, e eu não conseguia viver como ele vivia, de maneira próspera. E um dia ele estava no banco e ele foi assaltado. O salário dele todinho que ele arrancou ali no caixa foi embora, ele não tinha comer. A gente ficou preocupado com aquilo, né? A gente começou a conversar entre os irmãos: e aí, vamos ajudar, né? E aí quando eu cheguei nele para conversar com ele, eu falei assim: meu irmão, e aí, vamos te ajudar, né? Eu falei: não, pastor, liga não. Lá em casa eu tenho uma plantação de abóbora, tenho uma criação de galinha, tem umas coisas lá, e não falta nada para mim comer. E ainda tem uma reservinha guardada lá. Deus está no controle de tudo, é Deus quem me dá o de comer e como viver. E a gente tem observado isso constantemente na nossa vida. Quantas vezes o Senhor não te socorreu quando você fez as contas lá e falou assim: esse mês a gente vai fechar no vermelho, e de repente fechou no azul? É porque eu errei. Não é que você errou, é que o Senhor multiplicou, o Senhor abençoou. É Deus quem te dá o pão, é Deus quem supre as suas necessidades. Basta apenas confiar no Senhor. Confie no Senhor e observe o Senhor cuidando de você, tá bom? Mas a última ilustração que ele utiliza aqui está lá no verso de número 3 ao verso de número 5, que ele fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui agora o salmista, Salomão, ele utiliza uma figura, uma encenação muito legal, que ele fala sobre a família, né? Aqui ele está falando do pai que tem muitos filhos, do homem que tem muitos filhos, da mulher que tem muitos filhos. E ao utilizar essa ilustração, ele nos revela que o Senhor é aquele que traz garantia para a nossa velhice. Por que, Leonardo? Primeiro a gente tem que entender qual que é a importância da família naquele contexto. A família, ela era responsável pelo trabalho no lar,
né, pelo o trabalho que existia ali para suprir as necessidades do lar. As pessoas ficam discutindo hoje se a mulher trabalhava naquele contexto, se a mulher só ficava em casa, ou se ela trabalhava fora. Não existia essa discussão naquele período, porque a mulher ela fazia parte do trabalho que a casa estava inserida. Então a família ela trabalhava. Se era um homem que trabalhava vendendo couro, toda a família estava inserido ali naquele trabalho. Todos eles tinham o seu papel naquele trabalho. Então era a família quem supria as necessidades, trabalhava para suprir as necessidades do lar, os filhos, a esposa e tudo mais. E o que acontece? Uma casa que tinha muitos filhos era uma casa que tinha muita mão de obra. Então automaticamente a família crescia. Então quanto mais filhos, mais trabalho eles conseguiam executar e mais próspera se tornava a família. Tinha também a ideia da segurança, né? Imagine só você, um homem que tinha muitos filhos, um homem que tinha lá seus 10, 11 filhos, que era o comum daquele período. E aí esses 11 filhos, todos grandes, fortes na sua juventude ali, na sua mocidade, eles formavam um pequeno exército na sua casa. Quem que ia querer entrar naquela casa lá e roubar aquele senhor? Ninguém. E se depara com 10 homens parrudos ali? Ninguém. Então automaticamente eles criavam uma tribo ao ter muitos filhos. Por isso que o salmista fala que são flechas na mão do guerreiro, né? Os filhos são flechas na mão do guerreiro. Os filhos formam um pequeno exército naquela casa. E também tem a figura que o salmista utiliza, que é a afronta dos inimigos à porta da cidade. O que acontece aqui? Quando uma família tinha rixa com outra e uma família acusava a outra, eles iam resolver isso onde? Na saída. Você lembra da escola? Eu vou te pegar na hora da saída. E aí na hora que acabava as aulas, ficava aquela ansiedade da molecadinha toda lá na escola. Esse moleque vai querer vir me bater aqui ou não, né? Como é que vai ser? Vou chamar meus amigos aqui para a gente se proteger. Tinha muito disso na escola. Não sei se vocês viveram isso, né? Mas eu vivi. E era muito gostoso, porque a gente causava briga, mas chegava lá na saída e não acontecia nada. Não acontecia nada, porque todo mundo ficava com medo de todo mundo, né? E o que acontece? Exatamente isso. Eles resolviam as tretas deles ali na saída da cidade, na porta da cidade. Por isso que ele fala assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Tá? Um outro comentarista chamado Harman, ele fala assim que esse inimigo à porta são os povos inimigos de Israel. E aí quando uma família tinha muitos filhos, ele ia com o seu pequeno exército ali para defender a sua cidade. Iam à porta da cidade para pleitear contra os seus inimigos. Mas existe essa figura também de resolver os problemas, os conflitos, as acusações ali na porta da cidade. Então imagine só um homem chegando com seus filhos, e aí todo mundo ficava assim, meio temeroso. Não vamos deixar que aconteça nenhum julgamento aqui injusto, porque tem muitos filhos, e aí se os filhos ficarem indignados com a injustiça, eles podem partir para cima da gente. Então existia muito disso, ou seja, os filhos era a garantia que a família tinha de futuro, para o futuro. A gente precisa lembrar que naquele período também não existia INSS, não existia previdência privada, não existia. Então qual que era a forma de você garantir prosperidade no futuro, Sérgio? Você fazer mais uns 5 Aquiras aí. Fazer mais uns 5 Aquiras. Sabe por quê? Porque aí cada um vai ajudar o pai com um pouco. E cada um ajudando o pai com um pouco, o que vai acontecer? O pai vai viver prosperamente. Então essa era a garantia que um homem tinha, que uma mulher tinha para o seu futuro. Ter muitos filhos. E o salmista fala que é o Senhor quem dá esses filhos. É o Senhor quem traz essa garantia para o homem. É o Senhor quem traz essa garantia para o lar. É o Senhor quem prevalece com a sua descendência. É o Senhor quem te dá uma vida tranquila na sua velhice, quem supre as suas necessidades na velhice. Tanto necessidade de segurança, tanto necessidade de suprimento, tanto necessidade de atenção e de carinho. Eu fico observando a família da minha esposa. É uma família grande. Da parte da mãe são 7 ou 6 irmãos, da parte do pai também 8, se eu não me engano.
E aí cada tio da Rebeca tem uns 3 filhos, e aí esses filhos também têm mais filhos. E toda vez que a gente encontra, é tradição da família reunir no Natal, no sítio do Barnabé. E toda vez que a gente se encontra lá no sítio do Barnabé, dá no mínimo ali umas 50 pessoas, 40, 50 pessoas reunidas. E a dona Diva, a matriarca ali, ela fica toda acolhida de netos, de bisnetos, de filhos. Ela não consegue ficar um segundo sem ter alguém do lado dela conversando com ela. Me pergunta se ela é feliz. Me pergunta se ela não é mimada. Me pergunta se ela não está mal acostumada. Aí quando ela volta para a casa dela, ela fica às vezes uma manhã sem ninguém lá na casa dela, ela já começa a ligar: ai, porque me abandonaram? Porque está acostumada a ter as suas necessidades emocionais, as suas necessidades relacionais supridas pelos muitos filhos que eles têm. Então os filhos eram um sinal de bênção na velhice. Muitos filhos eram sinal de bênção na sua velhice. E aqui o salmista fala que quem dá esses filhos é o Senhor. O Senhor é quem supre essas necessidades da velhice. O Senhor é a garantia para o nosso futuro. Não é uma Prudential, não é o INSS, não é nada que você possa lutar aí e ralar para conseguir para sua família. Tudo isso é bênção também, para você e para sua família. Mas o Senhor, Ele é a maior bênção que nós podemos ter na nossa velhice, tá bom? Então nós podemos ver aqui que o Senhor, Ele é o provedor de tudo aquilo que nós temos como necessidade. Ele provê, Ele supre essas necessidades. E Ele não supre só essas necessidades num âmbito coletivo, como nação, né? Não é Ele não cuida somente do nosso país, mas Ele cuida também de cada família, e principalmente daqueles que são amados dEle, principalmente daqueles que confiam no Senhor. O Senhor, Ele supre as nossas necessidades, Ele é quem concretiza os nossos projetos, Ele é quem nos guarda e nos protege, Ele é quem nos livra de todo mal, Ele é aquele que nos ajuda a fechar o mês no azul, Ele é aquele que nos dá o pão que nós comemos todos os dias, Ele é aquele que nos garante um futuro tranquilo na presença dEle. O Senhor, o nosso Deus. Sem Ele tudo que nós podemos fazer ou conquistar é vão. Tudo. Tá bom? Tudo. E eu gostaria de aplicar isso para a nossa vida dizendo o seguinte: nós estamos vivendo um momento em que esse salmo ele é ideal para nós. Por quê? Nós estamos num momento onde a segurança é precária. Fala para mim que você não tem medo de passar ali naquela avenida universitária ali a pé à noite nesse horário. Fala que você não tem medo. Fala que você não tem medo de sair daqui agora e ir para sua casa a pé. Nós nos preocupamos cada dia mais, uma notícia pior do que a outra de violência. E o Senhor é aquele que nos guarda. Fala para mim que você tem tranquilidade em sair aí tranquilo nesse momento de pandemia. Não, a gente fica com medo. Fica com medo, porque tudo a gente não tem uma ação desse vírus assim, uniforme. Não. Tem gente que é saudável, forte, jovem e está na incubadora, enquanto tem pessoas velhas, com a imunidade baixa, cheia de doença, toda empetecada, como diz lá em Minas Gerais, e teve só uma gripezinha. E aí me responde: quem não tem medo? Nós temos medo, mas é o Senhor que nos guarda. E aí nós vamos vivendo ansiosos, nós vamos vivendo preocupados, né? Às vezes, por conta da economia que está caótica, a gente começa a pagar R$40 no arroz, e isso vai desesperando o nosso coração, desespera, a gente vai ficando preocupado, e a ansiedade vai tomando conta do nosso coração. É natural que a ansiedade venha tomar conta do nosso coração. Só que o que eu quero dizer para você é que esse salmo deixa muito claro que o Senhor supre as nossas necessidades, tanto de segurança, tanto de projeto, tanto econômico, em todas as áreas da sua vida. É o Senhor quem supre as suas necessidades. Meus queridos, quando a ansiedade for forte no seu coração, dobre o seu joelho e ore ao Senhor.
Confia a Ele os seus anseios, os seus medos. Quando a ansiedade vier tomar conta do seu coração, leia esse salmo e lembre que o Senhor, Ele é provedor. O Senhor é quem cuida de você, o Senhor é quem cuida da sua família, o Senhor é quem te sustenta. Lembre-se disso constantemente. Não deixe com que esses eventos comuns da vida venham desesperar o seu coração. Traga esperança para o seu coração, lembrando que é o Senhor aquele responsável por tudo que você tem hoje. Começa a trazer na memória, adquira esse hábito de trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez de bom por você. Quantas vezes você já não passou por males piores, e o Senhor te livrou? Esses tempos atrás, a gente conversando com o Silvio, e a gente falou assim: olha, ô Silvio, deve estar difícil aqui, você passar por essa crise econômica, e ter que sustentar tantos funcionários assim, aqui no açougue. E ele falou assim: Leonan, a gente passou por tanta coisa pior, a gente passou por coisas terríveis, crises econômicas, que eu olhava, você vai fechar, e o Senhor é quem sustentou. Então comece a trazer à memória isso, quando você começar a entrar em desespero. Lembre que o Senhor é aquele que te livrou de momentos ruins, o Senhor é quem te deu livramentos, o Senhor é quem cuida de você, tá bom? Tenha esse hábito constante de trazer à memória, ler a palavra de Deus e orar diante do Senhor. Vamos então fazer isso, nesse momento, vamos orar ao Senhor, louvando a Deus por Ele ser o provedor, pela sua providência na nossa vida até hoje. E vamos clamar ao Senhor que Ele continue suprindo as nossas necessidades. Vamos orar ao Senhor que Ele esteja cuidando da nossa segurança, que Ele esteja cuidando das nossas finanças, que Ele esteja cuidando do nosso futuro, que Ele esteja cuidando de tudo aquilo que nós temos como projeto, planos. O Senhor é aquele quem vai suprir todas as nossas necessidades. Confie no Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor para louvar e engrandecer o Senhor, porque a sua providência não falha. Pai querido, o Senhor nunca deixou faltar nada na nossa mesa, ó Deus. O Senhor nunca deixou faltar nada, ó Pai querido, no nosso lar. O Senhor tem cuidado de nós. Quando nós olhamos para trás, ó Pai querido, nós percebemos que o Senhor tem nos livrado de tantas coisas ruins, de tantos males, ó Pai. O Senhor é aquele que tem nos guiado, o Senhor é aquele que tem escrito a nossa história de maneira perfeita, Pai. Muito obrigado por isso, ó Deus. Muito obrigado porque mesmo nos momentos de crise, dificuldades, quando nós olhamos e falamos que está tudo perdido, o Senhor vai lá e nos surpreende, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Pai querido, o Senhor é o Deus provedor. O Senhor é o Deus quem nos guarda e nos livra. Pai querido, quantos livramentos o Senhor já nos deu de sermos assaltados, de sermos mortos na mão de assaltantes. Quantas bênçãos o Senhor não tem nos dado, Pai? Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, ó Deus? O Senhor não tem deixado faltar nada, ó Deus. Muito obrigado por isso. Pai querido, e nós queremos orar ao Senhor neste momento por aqueles irmãos que estão enfrentando lutas difíceis, por aqueles irmãos que estão tendo seus negócios frustrados, aquelas famílias que perderam emprego. Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai querido, por aqueles irmãos, ó Pai, que estão preocupados como vão pagar a conta de água, de energia, às vezes não tem mais alimento na sua geladeira. Pai querido, surpreenda esses irmãos e mostre a eles, ó Pai, que o Senhor é quem provê as suas necessidades. Pai amado, nós não temos o que reclamar, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Não temos o que murmurar, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, o Senhor é o Deus que cuida de todas as nossas finanças. Deus, a gente ouve notícias de irmãos que teve que vender a sua casa, que teve que vender o seu carro e hoje está morando de favor, mas ainda assim o Senhor tem cuidado deles. O Senhor tem dado um lar, mesmo que seja de favor, o Senhor tem dado a eles. Mesmo que seja um alimento doado, o Senhor tem dado a eles, ó Pai. Pai querido, muitas vezes, na incredulidade do nosso coração, na falta de confiança, nós temos reclamado da vida que nós temos. Temos reclamado do salário que nós ganhamos, da empresa que nós temos.
Nós temos reclamado, ó Pai querido, de tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. Nos perdoe por isso, Deus. E desperte no nosso coração, Pai, o coração da Tua igreja, um coração grato ao Senhor pela providência que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos e clamamos ao Senhor. Amém. Amém.